Alô, alô, som? Tem alguém aí? Olá, pessoal. Eu sou Caroline Souza, idealizadora e realizadora da CS Apoio Administrativo e desse podcast, o CS Conexões, onde vou trazer assuntos sobre profissão, organização empresarial, histórias profissionais e do mercado de trabalho. Meu intuito aqui é construir minha audiência com você que me ouve, independente de onde esteja e como esteja, mas que eu seja um ponto de luz nessa sua caminhada profissional, que muitas vezes é dura. Bom, vou apresentar a minha convidada de hoje. Ela que é formada em terapia ocupacional pela USP, fez mestrado em psicologia social também pela USP, professora universitária docente por 12 anos e meio e ministrou aulas na pós-graduação. Atuante e presente e significativa na rede pública de saúde de São Paulo. Ela está sempre preparada, mas com muito foco e perseverança. Uma fortaleza admirável, aquela que acolhe e se reinventa. Marisa Sâmia, olá! Tudo bem? Tudo bom, que é uma alegria, né, estar aqui com vocês. É muito bacana falar da trajetória profissional. Eu acho que é bem bacana porque pode inspirar outras pessoas, né? Uhum. Eu sei que os tempos são diferentes, as trajetórias são muito singulares, mas acho que, como você disse, né, Carol, acho que a gente pode, de repente, assim, pelos caminhos escolhidos, né, oferecer oportunidades para outras pessoas que estão nessa caminhada também, né? Uhum. Então, é um prazer. Obrigada por você estar aqui hoje. Agradeço muito você estar apoiando esse projeto, né? Que é um projeto aí, né? Um baby projeto, um projeto pequeno, né? Bem orgânico, mas que traz é muito significativo, né? Para quem nos ouve e até mesmo para mim. Então, eu agradeço a oportunidade, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, vamos lá. A gente vai começar a fazer algumas perguntas. Conta pra gente, Marisa, como é que foi pra você a época da escola? Como que foi a Marisa estudante? Então, lá atrás, na educação infantil, ensino médio, ali, como que foi? Teve alguma mudança da Marisa estudante ou sempre foi linear ali os seus estudos? Então, na verdade, bom, eu assim, só acho que contextualizando, eu tenho muitos anos de formada, né? Tá. Então, acho que isso é bacana falar porque eu tenho uma trajetória muito longa. Eu tenho Uhum. 62 anos de idade hoje e, e, a- e eu estudei numa época que era no meu início estudantil, é uma época que a gente estava vivendo a ditadura, né? Eu era pequena, a gente não sabia. Mas eu sempre estudei em escola pública, num ensino muito bom, era uma qualidade muito boa, a gente achava. Então, eu Uhum. gostava muito de estudar, né? Assim como meus irmãos. E eu acho que foi uma coisa, meu pai tinha uma formação universitária, né? E ele sempre, na verdade, nos incentivou muito com leitura. Então, desde pequeno, eu estava acostumada com livros, com ler, a gente ia em museus. Então, acho que teve um incentivo cultural familiar muito importante. Então, eu sempre considerei o estudo, eu adorava a escola, né? Eu adorei todo o meu período de escola, era um prazer para mim, né? Estar na escola. E eu acho que isso eu fui cultivando, né? E acho que de certa forma eu passei isso para as minhas filhas Uhum. também, né? Eu acho que para mim foi assim, o acesso ao conhecimento sempre foi uma coisa muito bacana, né? E eu gostava muito de ler, né? E eu acho que isso fez toda a diferença na minha vida. Tanto que meu pai falava, né? Olha, a gente é de uma família assim, classe média, simples, tal. Meu pai era um dentista, né? Então tinha uma certa, a gente tinha uma condição financeira ok, né? Super batalhada, claro, mas a gente vivia muito bem, né? Assim, simplesmente, mas bem. Mas eu lembro que ele falava: o que eu posso deixar para vocês é o estudo, é a oportunidade de vocês estudarem para vocês construírem suas vidas, né? E acho que foi realmente o que ele fez, né? E eu acho que eu pude aproveitar isso, né? Então eu sempre estudei escola pública, né? Com exceção do cursinho, porque eu quis fazer cursinho, e aí era privado, né? E aí eu acho que assim, eu me encantei, né, com a questão do conhecimento, eu queria aprender, né? E eu sempre fui muito boa aluna, né? Então, assim, eu ia bem nas provas, eu ajudava os meus colegas que tinham mais dificuldade. Então, para mim, sempre foi um ponto muito importante, né? Ter acesso a livros, ao conhecimento. Eu gostava dos professores, alguns mais, outros menos, né?
Mas naquela época pequena, a gente não tinha noção dessa questão da ditadura, não se falava, né? Eu lembro até que em 1973, se não me engano, a gente teve uma grande. é, Ai, como é que chama? Perdi. Um movimento. Uma epidemia de meningite, né, no Brasil, em São Paulo. E eu lembro que a gente limpava as carteiras, sabe? A gente via que tinha umas coisas acontecendo na escola, mas não sabia exatamente o que acontecia, porque na época tudo era censurado, né? Depois que eu fui entender, né, quando eu entrei na saúde, eu fui estudar saúde pública, falei, meu Deus, eu vivi isso, né? Tive um amigo, inclusive, muitas pessoas morreram, né? Eles omitiram, né? Na época, a ditadura militar omitia, né, os dados relativos à saúde pública. E aí eu lembro de um amigo que ficou surdo, ele teve meningite e ficou surdo, né? Então, assim, a gente vivia coisas, mas não sabia o que estava vivendo, na verdade, né? Não tinha essa leitura crítica, os professores também não, eram muito censurados. Mas, assim, em relação às disciplinas, eu tive excelentes professores, né? De literatura, né? Então, eu acho que eu tive um muito bom acesso, né? Mas naquela coisa da época também, né? Não era uma visão muito crítica, não tinha essa coisa mais reflexiva que hoje, né? A educação depois de Paulo Freire e tantos outros colocam como você fazendo parte também da construção do conhecimento, né? Acho que isso maravilhosamente mudou, né? E eu acho que, mas para mim foi um marco muito importante, né? Esse desejo de estudar. E aí a escolha, já engatando aí, né, na escolha da profissão, eu acho que foram várias influências, né? Eu sempre gostei da questão do cuidado, né? Então eu acho que para mim a questão da saúde fazia diferença, né? Eu queria ir um pouco para essa área. Eu tive na família alguns casos, né? Então, por exemplo, eu tenho um primo que tem uma deficiência, né, em relação à reabilitação física, né? Ele tem o que a gente chama, né, de paralisia cerebral, e é super querido. Então, eu acompanhei desde pequeno os tratamentos que ele fazia, né? Meu pai, de certa forma, teve uma limitação física também muito grande, que ele tinha um problema na coluna, tinha hernia de disco, sofria de muitas dores, né? É, e a gente sempre indo atrás de acompanhamento, tratamento, ele ficou limitado muito tempo. Então, assim, essa coisa do cuidado, né, pelo que eu vivi, né, na minha família, acho que foi me despertando também, né, assim, um desejo de poder fazer alguma coisa, aprender com isso e fazer alguma coisa nesse sentido. E na época, né, eu fiz vestibular, eu entrei em 1981, né, então fiz em 1980 o vestibular. Era uma coisa muito nova a TO. Então, o que que eu fiz, né? Porque eu conhecia, né? Sabia de medicina, sabia de fono, que eram profissões mais conhecidas. Odonto, né? Meu pai era dentista, tinha consultório, era até meio natural, assim, entre aspas, né? Mas ele nunca me influenciou, né? Sempre deixou Ele, ser mais ele achava que eu livre. devia fazer medicina, né? Ah, tá. Ele achava. Mas eu falei, ai, não, não quero, quero outra coisa. E aí eu fui assim, na verdade, já tinha essa experiência do meu primo, né, que eu já tinha acompanhado o trabalho de Theo. Aí, assim, fui na faculdade, fui no centro acadêmico, perguntava, afinal, o que que vocês fazem, né? Fui conversar com alguns profissionais para entender qual era o trabalho, a rotina de trabalho, e aí eu fui me encantando, né? Apesar de ser uma profissão super desconhecida, ninguém sabia o que era, imagina terapia o quê, né? Eu Se acho que hoje isso, ainda eu acho é, que ainda é, né? ainda é muito desconhecido, imagina 40 anos atrás, né? É. Então, foi meio assim, um desbravar, né? Uma profissão então muito nova, mas que eu achei interessante, assim, sabe, para mim. E acho que a gente não tinha tantas profissões na época, né? Assim, eu lembro que teve uma época, essa coisa de colegial, que perguntaram o que que você quer fazer? Eu falei, eu acho que eu quero fazer química, não sei por quê, sabe assim? Aí fui procurar anúncio no jornal, na época era anúncio no jornal, e tinha muita coisa de química, eu achei bárbaro, eu falei, nossa, que bacana, química, deve ser, sabe assim, era assim, não era assim, esse universo vasto que a gente tem hoje em relação à formação profissional, é, era muito diferente, né? Então tinha lá as profissões mais tradicionais, né? Medicina, direito, engenharia, né? E eu
eu gostei muito desse caminho, talvez meio de desbravar, né, assim, uma coisa meio... E eu acho que foi uma escolha também, hoje eu vejo, né, tantos anos depois, eu acho que desafiadora, né, talvez eu acho que também por isso, né, acho que um lugar desconhecido desse papel profissional, né, um lugar que eu não imaginava isso na época, né, mas eu acho que eu sabia um pouco, né, que não seria uma trajetória fácil. Uhum. Mas aí, eu fiz o vestibular, né, tanto que eu prestei 2 vestibulares, o da USP, né, como TO, e na PUC como fono. Tá. Eu entrei também na PUC, na fono, mas eu queria TO, né, então, e aí foi muito legal a entrada na faculdade, diferentemente, eu tinha 17 para 18 anos, né? Então, diferentemente de hoje, que eu acho que os jovens, de maneira geral, já têm uma análise crítica, né? Imagina, com 17, 18 anos, sabem coisas que eu era meio bobinha, né? Super tonta, assim, não tinha muita, não era muito descolada, né? Uhum. Era mais, assim, mais fechada, não era assim tão ousada, vamos dizer assim. Era mais tímida, né? Era um pouco mais na minha, É uma questão de. A questão da da personalidade também, personalidade. né? É associada com o quanto a gente tinha acesso à informação, né? Porque hoje a informação ela vem até a gente, né? A gente tá literalmente na palma da mão. E antigamente não, você tinha que buscar, né? Então você vai nos livros, você vai, né, na biblioteca, você olha no jornal, né, as notícias que estavam acontecendo. Então não era também exigia um certo esforço, né, também na época de você ir atrás dessa informação e ter essa análise crítica, né? E você ainda, né, ali com a outra realidade também, né? De já ter acesso aos livros, né? Já ter acesso e incentivo da família, o que é muito bom. E aí você. Bom, é isso. Esse é um ponto. Mas acho que você tem razão. Acho que essa coisa da timidez, eu sempre fui uma pessoa mais reservada, mais na minha, nunca fui muito de, né, muito balada, né? Na época a gente não chamava de balada, né? Mas enfim. Então eu era mais recolhida mesmo, né? Era o meu perfil, né? Eu gostava, assim, como adolescente, eu fui para fazer vôlei, né? Eu gostava muito de atividade física, sempre fiz, Uhum. né? Fazia muito sentido para mim fazer ginástica, fazer treino, né? Eu comecei a correr nessa época. Então, assim, eu gostava dessa coisa esportiva e ao mesmo tempo mais na minha, assim, né? Uhum. Tinha as minhas amigas fiéis, que era um pouco do meu estilo. Não tinha muitos grupos, assim, de amigos, mas assim, então eu acho que o meu perfil sempre foi um pouco esse, assim, mais, né, mais reservado. E aí, quando eu entrei na faculdade, foi uma surpresa, porque aí sim eu tive contato com um mundo que se abriu, né? Uhum. Acho que para mim a USP foi um marco, assim, maravilhoso, assim, pela formação, pelo acesso, eh, ampliado, eu acho que há várias janelas de oportunidades, porque eu acho que o curso de TO hoje está muito mais incrível, mas já naquela época eu acho que me abriu, apesar de ser um curso de saúde, ele tem muitas ciências humanas. Uhum. Então me abriu a textos, a teorias que eu nunca tinha tido contato, né, das ciências humanas. Então sociologia, antropologia, de conhecer esse lado da humanidade que me atrai demais, né? Uhum. Tanto que eu acho que eu fui meio por aí, né, na minha trajetória profissional. Então, acho que assim, e esse olhar crítico e analítico, né, que eu acho que a USP me deu, essa coisa da dialética, né, de entender o momento histórico. Aí também culminou, porque assim, a gente estava vivendo, 1981, uma coisa já do finalzinho da Pós. ditadura, né? É. Então eu acho que eu vivi isso, né, de uma forma muito orgânica, Uhum. né? E entrando assim numa questão mais política, né? Num movimento meu de formação política também. E acho que a USP foi muito importante nesse sentido, né? De me tornar mais cidadã mesmo, né? No sentido de direitos, né? De ter acesso a esse conhecimento, de questionar a questão da ditadura, né, de ter mais
essa proximidade com leituras, né? Uhum. Com análise crítica, com grupos de discussão. Então, para mim, a gente fez greve, né? A gente estava no segundo ano, fizemos greve, porque a gente achava que o curso não estava com a qualidade que deveria. Sabe assim, acho que foi um momento de politização muito importante para mim, né? E de ter acesso a essas questões sociais, né? Que até então eu não me sentia muito preparada, né? Não me Uhum. sentia, eu acho que era um pouco assim alienada, vamos dizer Uhum. assim, né? E essa coisa das diretas já, né, no meu no 84, quando eu me formei, foi o ano das diretas já. Então eu participei, a gente ia nos movimentos, ia na Praça da Sé, sabe, foi maravilhoso, né, viver o momento histórico que a gente estava vivendo, Uhum. né. E ao mesmo tempo tinha um movimento importantíssimo na saúde mental, que era na verdade, de desconstrução dos manicômios, quer dizer, de tentativa de abertura do movimento de saúde mental, né? Uhum. De uma revolução que já tinha começado na Itália, em Trieste, em outros lugares do mundo, em Paris, né, na França, e que no Brasil estava começando a se organizar, né, no final da década de 70, junto com os movimentos populares de saúde, aqui, de um questionamento aos modelos existentes de cuidado, né? E Para quem nos ouve, acho que deixar um pouco, um pouco mais claro. É, antigamente tinham, né, esses que chamavam manicômios, né, e sim, aí tinha, né, não era uma instituição e era muito marginalizado, né, então se você não tinha o seu equilíbrio, as suas faculdades mentais, né, como é que era feito? Era basicamente tratamento de choque, né, e aí quando você, né, traz essa questão política associada, né, com o fim da ditadura, né, que se pregava muito, né, a ai, como é que é o nome? Quando você tortura, né? sim, Existiam torturas, ou quando e aí quando a gente fala, né, desses hospitais que eram nomeados manicômios, eles existia uma tortura, né? Como forma de tratamento, né? Na justificativa de um tratamento. E aí existe esse movimento para falar que não, que essa não é uma abordagem segura e efetiva, né, junto com a ciência, né, junto com os estudos, é, trazendo isso mais real, sim, né, no português um pouco mais claro, né, de quem está nos ouvindo, de entender a realidade que era da época, né, que uhum. era isso. E aí, como que foi para você participar de tudo isso, entendendo essa movimentação e entendendo que existem outros caminhos para serem desbravados dentro da saúde? Não, foi maravilhoso, porque eu acho que culminou, assim, a gente está falando da reforma psiquiátrica, né, que Uhum. foi mais ou menos assim, final da década de 70 no Brasil, né, Ok. e acho que é isso que você está falando, né, quer dizer, nessa época a gente tinha como única possibilidade, vamos dizer assim, a internação Uhum. psiquiátrica, e que isola, né, que deixa a pessoa destituída de seus direitos, às vezes a internação à força, a maioria das vezes, né, inclusive muitas pessoas presas políticas foram colocadas em hospitais psiquiátricos, né, que é uma coisa muito grave, né, que na verdade não tinham nenhuma questão de saúde mental, mas foram colocadas, né, porque eram lugares principalmente mais afastados, né, da cidade, por exemplo, Cotia, a Uhum. região de Cotia, infelizmente, né, tem o Cotia, Vargem Grande, aquela região ali, principalmente Cotia lá no fundo, né? E Sorocaba, na verdade, mais que Cotia, é Sorocaba. Sorocaba e região que tinha teve o maior número de leitos psiquiátricos do mundo, né? Isso é uma coisa gravíssima, Uhum. né? Fizeram esse levantamento. Então, assim, as pessoas. E isso na verdade, a reforma psiquiátrica vem a partir dos modelos, né? Da França e da Itália, para pensar num tratamento mais humanizado, né, que as pessoas não precisam ficar isoladas. É claro que tem indicações para internação quando a pessoa se põe em risco ou põe alguém em risco. Há, sim, algumas, Abordagem. algumas indicações para uma internação, mas que tem que ser curta, que tem que ser breve, que tem que ser acompanhada, para logo depois ter um outro tipo de acompanhamento mais ambulatorial, né?
Quer dizer, tem essa indicação, não é que a gente é contra, né, Uhum. a internação psiquiátrica, Mas mas foi hoje uma. a gente fala de internação em hospitais gerais, né, por Uhum. um curto período de tempo para sair da crise, Uhum. e que logo ela seja admitida num trabalho mais intensivo que hoje os CAPs fazem, né, os Centros de Atenção Psicossocial. Então, mas naquela época a gente não tinha esse desenho, né? Naquela época a gente tinha, era, então para mim, né, junto com a questão do retorno à democracia, né, de todo aquele movimento social que estava, né, dos jovens, né, dos intelectuais do Brasil, pensando e questionando e a gente estava vendo que estava tendo de certa forma, um que a ditadura realmente estava meio que se enfraquecendo, né? Uhum. Então, acho que para mim assim, acho que essa junção de coisas foi muito marcante na minha vida, né? Porque assim, a faculdade para mim foi um período que eu acho que eu realmente comecei a pensar, né? Uhum. E de uma forma mais crítica, mais analítica, mais reflexiva. A gente tinha muitos grupos de discussão, então tinha muitos encontros, a gente convidava gente de fora, vinha gente de Trieste, sabe assim, acho que foi um movimento muito pulsante, né, Uhum. da saúde. E eu, assim, eu tinha certeza. Aí eu tive contato, isso que foi bem bacana também, com a questão das pessoas marginalizadas, né, das pessoas mais vulneráveis, da questão das deficiências, da questão da saúde mental também, dos transtornos psíquicos. Eu tive contato com essas populações mais marginalizadas, né, Uhum. com a pobreza, né, com a exclusão do Brasil, né, por vários fatores. Tive contato com vários autores maravilhosos, né, que estudam, pensam, refletem sobre isso. Então, para mim, foi assim, abriu-se um portal, Uhum. né? E aí eu tinha certeza que eu queria trabalhar com isso. E queria trabalhar, e acho que isso na minha graduação já foi se configurando. Eu queria trabalhar no serviço público, né? Porque eu Tá. achava que essa questão do público, Uhum. né, das questões sociais, para mim me pegou de um Muito jeito assim forte, né? muito forte. Acho que por esse próprio contexto mesmo, né, Uhum. de querer mudanças sociais, né, de achar as injustiças no Brasil, por toda a história do Brasil, muito fortes, né. Uhum. Então eu realmente fiquei sensibilizada, né, e eu acho que o acesso ao conhecimento dessas questões de uma forma um pouco mais aprofundada assim, me deu a certeza de que eu queria, era essa ferramenta que eu queria para estar na vida, Tá. né? E nessa época, né, de faculdade, teve algum professor ou alguém, algum colega que também foi te ajudando, ou você que foi a pioneira ali e olhando para esse núcleo, né, esse núcleo dessa faixa da sociedade, porque a tendência é muito olhar para a elite, né? E quando você vem na contramão de olhar para outras pessoas, isso foi algo seu que dentro do que você está trazendo, ou tiveram outras pessoas que também foram ali naquele mesmo movimento que você? Ah, não, eu acho que foi um movimento bem coletivo, Carol. Ah, Eu acho que legal. assim, tinha professores assim, o curso de TO teve professores bons, a gente fez nessa coisa da greve e tal, porque a gente tinha poucos professores TOs, tinha professores muitos da área da medicina, a gente queria fortalecer o curso de Tá. TO. Tinham poucos TOs, mestres e doutores na época, né? Então, acho que também foi um movimento para começarem a se formar mestres e doutores na área. Acho que foi um começo, né? Um Uhum. início mesmo assim, solidificação, da consolidação da Da profissão profissão daqui mesmo. na USP, né? E acho Uhum. que em outros lugares também, né? Mas eu acho que foi um coletivo. Acho que tive professores maravilhosos, professor Iracema, Ferrigno, né, que foi uma professora super crítica, ela era da área da reabilitação física também, mas abriu os olhos da gente para essas questões, né? A saúde mental, os professores de saúde mental foram maravilhosos, Denise, Dias Barros, assim, várias que se pensavam criticamente, né, aquilo Uhum. que a gente estava vivendo. E muitos foram para Trieste, então eu fiz estágio no Hospital das Clínicas, na aula de psiquiatria, e muitos professores, a Flávia Lieberman, que é uma TO incrível,
que depois viramos amigas, ela tinha ido para Trieste, então tinha essa experiência de ter vivido uma outra possibilidade de tratamento que não era aquela que a gente, da realidade que a gente tinha tradicionalmente aqui, né? Então, e também porque a gente teve, né, na época que eu estava me formando, o governo do Franco Montoro, no estado de São Paulo, que ele começou, como estava no bojo da reforma psiquiátrica, ele montou os ambulatórios de saúde mental, né, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Então, foram, assim, os primeiros movimentos de se ter um acompanhamento ambulatorial para essas questões. E aí, quando eu me formei, imagina, a gente nem falava em SUS, né? Nessa época não tinha ainda o SUS, né? Então, aí, quando eu me formei em 84, eu logo quis ver que concurso que tinha, porque na época a gente tinha muitas começaram a ter possibilidades de concurso público, né? Para as áreas de saúde mental, para reabilitação física, mas em ambulatórios, né? Eu fiquei um pouquinho desempregada um semestre, porque eu não conseguia achar, assim, o que... Aí prestei um concurso, mas eu acabei indo trabalhar primeiro aqui numa instituição que chama CIAN, que é uma instituição israelita de acompanhamento de crianças com deficiência, e depois eu montei um projeto na prefeitura de Cotia, que era um projeto muito legal para crianças, e tanto da parte pedagógica quanto da parte clínica, para crianças com deficiência intelectual e com questões de saúde mental também. E para mim foi muito bacana, porque a gente teve que montar o projeto, né, implantar. Hoje a gente nem faria isso, né, porque hoje a gente fala de inclusão, que era uma coisa que a gente nem falava, mas essas crianças naquela época estavam sem nenhum tipo de acompanhamento, né? Não tinha, lá na cidade de Cotia, não tinha um lugar que pudesse acolhê-las, né, fazer um acompanhamento clínico, ou mesmo elas terem acesso à questão pedagógica, né? As classes especiais, na época que existiam, né, nas escolas públicas eram muito poucas, às vezes nem tinham, né? Então a gente montou meio que um ensaio, né, para acolher aquelas crianças. Foi um projeto muito interessante, né? Eu fiquei alguns anos lá e depois aí prestei um concurso e fui para o HC, fui trabalhar no HC, no Instituto da Criança. Então, para mim, essa coisa do concurso público sempre foi e na época a gente tinha muito, né? Era muito incentivado, não só pela prefeitura, né, mas era o que tinha, né, assim, como profissão, né, a gente tá falando de uma época que não tinha essa liberdade que hoje a gente tem, né, a gente tá falando de escolha profissional, né, tinha as principais, né, engenharia, e aí o que você vai fazer? Vou prestar concurso público, né, isso até hoje existe, né? Tipo, alguém que fala, por que você não presta um concurso, né? Sempre também é uma referência, né? Assim, de estabilidade, de profissão, né? Então é sempre uma opção, né? É bacana aí de tentativa, né? E aí você prestou e passou. Passei. Você estava esperando? Eu estava, porque eu acho que eu sempre fui muito boa para prestar concurso. Você foi uma boa aluna, né? Você contou aqui pra gente. Eu sempre fui muito boa. Engraçado, né? Eu acho que eu tinha um pouco essa facilidade, né? Tanto pela questão teórica, com as provas, né? E acho que eu tive, apesar da USP, hoje eu vejo, né? Assim, ter me dado uma formação teórica bem consolidada. Eu acho que eu fiz alguns estágios que me deram prática, mas acho que faltou mais prática clínica mesmo, né? Mas acho que, assim, uma conjuntura também da época. Tanto que depois, quando eu fui ser docente, só fazendo um salto, mas depois eu volto. Quando eu fui ser docente numa outra universidade, que é a Faculdade de São Camilo, o Centro Universitário de São Camilo, eu acho que foi um curso muito bom, né? Porque eu acho que tinha uma questão teórica bacana, bem fundamentada, mas tinha uma prática clínica em várias áreas, bem fortalecida também, né? Eu acho que os alunos, com certeza, se enriqueceram muito com esse formato, né, de formação. Voltando lá atrás, eu fui trabalhar no HC, no Instituto da Criança, mas eu era muito jovem. Eu acho que eu era muito... eu sofri muito. Eu fui trabalhar no Instituto da Criança em 2 lugares que eu montei o setor, na cirurgia infantil e na UTI pediátrica. E aí eu sofria muito, né? Eu acho que
não estava tão preparada, né, para essa questão de estar tão perto da morte, ainda mais de crianças pequenas. Então, um dia eu estava atendendo um bebê, no dia seguinte o bebê já não estava mais lá porque tinha ido a óbito. Então, para mim, eu chorava, né, eu estava muito identificada. Muito sensível. E eu não, imagina, naquela época a gente não falava, né, as formações não falavam da questão da morte, dos cuidados paliativos, aquilo não era um conhecimento ainda, né, produzido, acessível. Uhum. Então eu sentia muito, eu falava, ai meu Deus, acho que não é isso que eu quero, eu não, sabe, assim, me sentia um pouco, eu sofria, né, Sim. apesar de que o HC foi um lugar incrível, né, para trabalhar, tive, assim, fiz amigos, conheci a coisa do hospital, que foi muito interessante, a gente produziu, né, um pediatra maravilhoso, depois eu lembro o nome dele, juntou para fazer um livro, convidou a gente da Físio, Fono, TO para estar junto, Que né? legal. A gente produziu um artigo. Então, assim, já começou a também me aproximar para essa coisa Da academia da também. academia. Eu sempre gostei de dar estágio, mesmo lá em Cotia, eu fazia contato com a USP, eu tinha estagiária, aluno sempre fez um pouco parte da minha vida, né? Legal. Porque eu acho que um lugar que tem estagiário é um lugar pensante, questionador, né? Que eu acho que os alunos trazem questões, interrogam. Eu acho que isso é muito bom, né? Para o trabalho, para a unidade, para o serviço. Porque questiona, né? Porque acho que às vezes a gente tende a se acomodar um pouco, não pensar muito no que está fazendo, não rever, né? E eu acho que o aluno indaga, né? Cutuca. Apesar de dar trabalho, né, eu acho que isso é muito salutar para o serviço, porque é como se fosse um oxigena, né, e faz repensar, né, aquilo que às vezes a gente acha que está fazendo o melhor, o certo, né, entre aspas, de repente vem alguém e fala, mas isso aqui, né, então é muito bacana. Então eu sempre tentei, nos lugares que eu estava, trazer a figura dos alunos perto, né, então acho que isso também foi moldando um pouquinho meu interesse pela questão da docência, né? Acho que e eu também acho que eu também esqueci de falar uma coisa muito importante na minha carreira, né? Que então me formei em 84, em 1986 eu percebi, né? Logo depois de me formada, na verdade, eu percebi que eu não sabia muito, que a gente não tinha tido na formação, eu não sabia lidar com grupos, né? Que é uma das possibilidades, é uma das estratégias, né? Que a gente tem para o trabalho em saúde, grupos terapêuticos, né? E eu não me sentia instrumentalizada, né? Não tinha, nós não tivemos isso na faculdade, na formação. E na época eu ouvi falar, né, um teórico interessante, que era, na verdade, ele era suíço, mas radicado na Argentina, que foi o Henrique Pichon-Rivière, que ele fez toda uma teoria, né, que ele vai da psicanálise à psicologia social, e aí ele construiu mesmo uma técnica que é chamada de grupos operativos. E eu achei interessante, eu falei, opa, deixa eu descobrir o que que é isso, e descobri que tinha um instituto aqui em São Paulo, que era o Instituto Pichon Rivière, que dava formação para se tornar coordenador de grupos operativos. E eu achei muito legal, fui lá, eu e outras colegas da época, né, fizemos inscrição, e eu falei, eu quero fazer uma especialização. Eu quero entender melhor, eu quero, né, me instrumentalizar mais com esse com essa abordagem, né? E aí eu me encantei, né? Foram 4 anos, né, de especialização. Os 2 primeiros eram mais da questão da psicanálise e logo depois era um curso teórico prático. Então a gente fazia a aula teórica e logo depois fazia o grupo operativo para a gente vivenciar o que era estar em grupo, né? E todas as questões que acontecem num grupo. Você como participante de um grupo, né? Então eu falei, eu vou fazer os 2 primeiros anos, acho que tá bom, né? Acho que já vai me dar uma cancha, tá. Mas aí Na prática? eu tava encantada, eu tava completamente imersa, eu acho que também isso me ajudou muito, além de todo o percurso de análise pessoal que eu fiz, né? Porque a gente considerava, isso é uma coisa bem importante na formação, que a gente precisa fazer um trabalho interno, né? De de conhecimento, de autoconhecimento. Então, eu sempre fiz, né? Eu entrei para análise,
não necessariamente a psicanálise, mas eu fiz terapia por muito tempo, né, faço ainda, né, mas com várias pessoas, mas a gente sempre considerou que cuidar do outro é muito importante que você também tenha esse processo de autocuidado, né, porque a gente pode muito se identificar, se misturar, então é muito importante ter esse processo analítico interno, né. Então eu já fazia, né, e acho que isso me ajudou muito em relação à minha timidez, por exemplo, né, e eu acho que a formação no Pichon Rivière me deu também essa oportunidade de eu estar em grupo, e aí eu tinha que falar, né, tinha que me expressar, tinha que me... E aí acho que foi um exercício muito importante para mim, né, junto com a questão da análise pessoal, eu acho que teve essa oportunidade de eu vivenciar esse desafio de que eu precisava me comunicar, né, que na verdade eu queria, não que eu precisava, mas eu queria, né, porque eu achava e a faculdade também, acho que me deu Foi um processo, né? um processo muito bacana, acho que muito suave também, muito instigador, sofrido, né, porque quem tem timidez, eu já falo, eu continuo sendo uma pessoa tímida, né, mas eu tenho mais instrumentos, hoje eu tenho mais, eu consegui desenvolver, né, alguns recursos internos para poder lidar melhor com a minha timidez e poder me expressar, poder dar aula, né, acho que poder dar aula, né, poxa, você está no meio lá de uma classe em que você tem que interagir, enfim, isso é um baita de um exercício, né, para lidar com essas questões. Então, aí eu acabei finalizando, né, os 4 anos, e foi maravilhoso, né, acho que eu também me tornei professora lá, né, primeiro lá, depois em alguns outros projetos pelo Brasil, até viajei por conta disso, para formar pessoas em relação à coordenação de grupos operativos, que é uma teoria que eu adoro, eu acredito, eu estudei bastante, e que também acabou me levando, né, depois por esse caminho, para atender em grupos, né, eu acho que eu tinha acho que muito conhecimento também, né, que eu fui meio que acumulando, né, e construindo nas minhas experiências, né, no trabalho em si, né. Só para quem nos ouve entender como que funciona, só explicar aqui de forma breve, como que funciona isso na prática. Então, reúne um número de pessoas para fazer os exercícios que você se propõe ali dentro. É mais ou menos o que você fazia ali no Ibirapuera? Essa é a abordagem? É sim. Na verdade, assim, um grupo operativo, o Pichon Rivière fala que a gente pode se reunir por vários motivos, né? Mas que o grupo operativo, ele pode ter um alcance terapêutico na medida em que as pessoas se reúnem no mesmo tempo, compartilhando tempo, espaço e um objetivo comum, né? Que ele chama de tarefa, né? E aí tem todo um aprofundamento do que seria essa tarefa, né? Mas que a ideia é que quando a gente vai realizar uma tarefa todos juntos, muitos conflitos acontecem, né, nesse caminho. A gente sabe que a gente tem uma tarefa, mas é muito fácil a gente se desviar dela, né? Então começa a ter conflitos de comunicação, conflitos de afetos entre os participantes. E aí o Pichon fala que é um grupo que a gente aprende a aprender, né? Porque a gente vai ter que se dar conta, né, de mudanças necessárias, tanto nos comportamentos próprios quanto das relações, para que a gente consiga atingir aquela tarefa, né? Então, isso foi maravilhoso para mim, né? Porque e aí tem toda uma técnica, né, de avaliação. A gente tinha a figura do observador, que é uma pessoa silente, que vai meio que captando, né, que é muito difícil para o grupo suportar. Então, a pessoa que não fala nada, né, que pode ser meio persecutória no grupo, ela vai também, tipo assim, a gente pode usar a figura do observador para também colocar nele algumas coisas que a gente não pode colocar em lugar nenhum, né? Então, o que acontece no processo terapêutico, né, no processo grupal, é muito interessante, né? E aí eu acho que essa ferramenta me abriu também novas possibilidades, né? Mas eu acho que aí eu tenho que falar do SUS, né? Porque aí, aí quando eu estava meio assim, triste lá no HC, 1989, né?
Foi justamente em 1988, a gente teve a nova Constituição e a lei do SUS foi assinada em 1989. Então, em 1990, começaram a ter, né, no Brasil, as primeiras iniciativas, né, do SUS implantado. Aqui em São Paulo, em 91, teve um grande concurso público que foi da gestão da Luísa Erundina, né, nossa incrível prefeita, mas antes disso, teve um concurso público da região oeste, e aí como eu já conhecia ali a região, Cotia, né, acabei escolhendo vaga, eu prestei esse concurso, né, que era do estado na época, e fui trabalhar em Vargem Grande Paulista, que foi uma das primeiras cidades do Brasil a ter o SUS implantado, né. E aí foi maravilhoso, né? Para mim foi assim a fundação, porque eu sempre queria, né, na época eu imaginava, eu falei, eu queria trabalhar assim, no posto de saúde. Na época a gente falava no posto de saúde, né? Naquela época os postos de saúde, né? Hoje a gente fala as UBSs, né? Unidades Básicas de Saúde, elas tinham assim uma coisa, uma oferta muito restrita, né? Então tinha às vezes um clínico, um pediatra, era um lugar de tomar vacina, nada muito mais do que isso, né? E aí a possibilidade, quando a gente teve a implantação do SUS, né, de repensar o que é saúde, o que é promoção de saúde, o que é doença, né, de toda essa questão dialética, né, do processo de saúde, por que a gente adoece, né, e quais os fatores outros que se adoecem, não só os fatores do corpo, né, os fatores sociais, a questão das questões da pobreza, enfim, né, das condições de vida, né, de qualidade de vida que influenciam, né, a questão da saúde. Então a gente, na verdade, estava falando de uma coisa muito mais ampliada, né. E aí quando eu fui para Vargem Grande foi bárbaro, né, porque eu fui trabalhar numa cidade pequena, na época eu tinha 30 mil habitantes, numa UBS central, e eu trabalhava nas outras UBSs que eram também periféricas, para compor uma equipe de saúde que foi incrivelmente bem, com vários profissionais. Então, eu, né, trabalhava com uma equipe multiprofissional incrível, então, com médicos, epidemiologistas, bárbaros, né, com dentistas, com psicólogo, fono, assim, era maravilhoso, né, assim, a diversidade de profissionais para a gente implantar serviços, implantar cuidado, né. Então, para mim, eu me fundei, acho que como terapeuta, ali, né, e na saúde pública e na questão epidemiológica, né, acho que de poder pensar, né, os maiores agravos, né, em relação às questões de saúde da população, como é que a gente enfrentava. E a gente teve vários projetos lindos, incríveis, né? E era, como é uma cidade muito pequena, né? Tudo que a gente fazia tinha um efeito incrível, né? O impacto fica bem maior, né? Pela quantidade de pessoas. Exatamente, quando e aí você circunscreve assim, né? Então, por exemplo, eu lembro que tinha uma unidade lá que atendia 3 bairros, né? E a gente fez um levantamento pela vacinação, né? No dia da vacinação, a gente pesou e mediu todas as crianças. Nossa. Foi um trabalho insano, mas foi maravilhoso. Aí a gente descobriu quem eram as crianças desnutridas, né? Então a gente fez um trabalho de alimentação, horta comunitária, horta lá no posto, sabe? Assim, foi bárbaro. Um ano depois a gente não tinha mais nenhuma criança desnutrida, né? Então foi um projeto lindo, assim, né? Então tinha muito a Faculdade de Saúde Pública junto, né? Era um modelo de médico de família cubano naquela época, né? Hoje a gente fala na estratégia de saúde da família, né? Isso cresceu muito, se intensificou muito, mas naquela época foi o modelo cubano, né? A gente tinha os profissionais que eram formados na residência em Cotia, que era uma residência super conhecida, né? De perfil, né? De sanitaristas, né, que foi bárbaro, né? Os profissionais eram super bem formados, de uma maneira bem ampla. Hoje o sanitarista está um pouco. A gente tem uma diminuição muito grande, né, dessa coisa da saúde coletiva, da saúde pública, infelizmente, né, em termos de formação. Mas na época era um lugar assim
incrível, né? Super vivo, com profissionais muito interessantes e muito bem formados, né? Então eu tive a oportunidade de aprender assim incrivelmente, trocar com os meus pares, né? E não só, e pelo que você está contando, não só o que a TO te proporcionou, né, ali como curso, formação, mas o que a rede pública e que o SUS estava se propondo no movimento político, no movimento, né, de resistência, de sair da pobreza, né, de ter esse movimento de olhar para as pessoas e para a população no cerne da coisa mesmo, assim, né, assim, não, deixa eu olhar para essa minha população e entender. E aí, quando você fala, pesamos todas as crianças, depois de um ano a gente mapeou, entendeu e saiu desse mapa, né, da desnutrição, é algo que vai além, né, do que a TO te proporciona, né? Não, com certeza. Eu acho que o grande. Eu acho que é isso, somos agentes de saúde, né? E eu acho que assim, a TEOM foi um veículo para eu atingir isso que eu queria, né? Que era trabalhar com a saúde pública, de trocar, né? Porque a gente aprende muito com as outras profissões, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar em equipe. Acho que essa coisa do grupo, para mim, fez todo sentido, né? Então, eu queria sempre estar em grupo, né? Construir em grupo, fazer as trocas, né? Então, fez muito sentido para mim, né? E aí, e eu acho que é isso. A saúde pública é assim, o contexto, ele é muito desafiador e muito complexo, né? As questões, e hoje ainda mais, né? A gente tem questões de violência, questões sociais muito graves. Quer dizer, um único olhar, ou um olhar muito reducionista, não dá conta da complexidade dos fatores e para a gente poder pensar em soluções, em resolutividade, né, em transformação social, em transformação da qualidade de saúde das pessoas. Hoje mais ainda, né? Então a gente precisa, além da saúde, muitas outras instâncias, que é o que o SUS fala, né, da rede, né? E a gente instalou a questão do conhecimento e do aprofundamento teórico sobre o que é uma rede, né? Então, que ela tem uma rede de saúde, mas tem que ter uma rede muito além da saúde, da assistência social, né, da educação, né, de todas as áreas do trabalho, esporte, lazer, cultura. Isso tudo tem que estar a serviço da qualidade de vida das pessoas, né? A gente tem que contar com essa rede, né, de apoio. E acho que isso, o SUS foi, acho que, um dos disparadores, né, desse olhar mais complexo em relação ao cuidado, né, à vida das pessoas. Eu acho que isso foi maravilhoso. Eu acho que eu fui ajudando a construir o SUS, né, acho que faço ainda parte dessa história, né. Então, depois de Vargem Grande, aí eu tinha prestado o concurso da Luiza Erundina aqui, eu tinha passado, mas primeiro eu resolvi continuar lá ainda mais um pouquinho, mas aí teve uma hora, em 1992, que era a saída da Erundina, eu quis vir para São Paulo, né, para a Prefeitura de São Paulo, eu já estava mudando, não estava mais querendo ficar lá na região, né, em termos de moradia, e aí foi maravilhoso, né, porque aí eu acho que entrar também naquele novo panorama, né, que toda a cidade estava vivendo, isso foi maravilhoso, né? Todo mundo entrou, todo mundo era jovem, com muita garra, tinha um projeto, né? Tinha um projeto a ser executado, tinha um projeto. A gente tinha supervisão pelo Instituto Sede Sapientes, então a gente tinha, tinha formação, né? Educação continuada, junto com o fazer, né? Interessante. E isso pela própria prefeitura, Né? ela dava formação continuada? Para as questões da saúde mental. Então, a gente teve supervisão clínica institucional do Instituto Sede Sapientes, a gente teve formação em cursos lá dentro, né, com psicanalistas maravilhosos argentinos, que são professores de lá até hoje, né. Então, a gente para executar o trabalho, né. Então, isso teve um investimento muito grande na área da saúde, que assim, na verdade, não tinha nem o profissional terapeuta ocupacional antes da Luiza Erundina, não tinha esse cargo. Foi ela que criou, um grande concurso para todas as disciplinas, né, para todas as profissões, para entrada, então entrou muita gente na prefeitura. Então foi um momento assim de uma perspectiva maravilhosa, né, de construção e capilaridade em toda a cidade. Então eu trabalhava numa UBS, todas as UBSs tinham uma equipe com fono fisio, psico, assistente social, foi assim maravilhoso, né? O time dos sonhos mesmo ali, olhando para a perspectiva de saúde, né? O quanto o governo estava investindo naquela época na saúde, né?
né, nos problemas da população, um atendimento mais próximo da sua casa, com ofertas. Então, acho que foi um grande boom, acho que foi uma revolução, né? E foi maravilhoso, né? É claro que teve problemas, é lógico, né? Implantar algumas coisas. Um governo de 4 anos não dá conta, né? De ver resultados tão imediatos. E a gente logo depois teve, infelizmente, a entrada de outros governos que não assumiram essa ideia, né? E aí o SUS, então, foi suspenso, né? Logo depois da saída da Erundina, teve a entrada do governo do Maluf, que implantou o PAS, que eram cooperativas, né, de saúde. A gente teve que se afastar, quem não aderiu ao PAS, eu fui uma delas, né? A gente teve que ir para outros projetos, né? A gente se afastou daquela questão da construção do atendimento, como a gente já tinha feito até então. Depois teve mais 4 anos do PITA, que também não aderiu. Então foram 8 anos de hiato, né, na cidade de São Paulo em relação ao que a gente estava começando a construir. E é muito fácil destruir, né? Construir é difícil, mas destruir é só, assim, é muito fugaz, né? Tchum, você logo destrói. E é muito difícil reconstruir, né? Então quando voltou na gestão da Marta, né, 2001, aí, para a gente reconstruir, foi muito mais lento o processo, né? Então, eu acho que eu tenho acompanhado, né, as gestões todas com o SUS, que eu acho que ele foi super potencializado no começo, depois ficamos com 8 anos aí de atraso, e depois a reconstrução também não foi fácil, e hoje a gente está num outro momento que eu acho que a gente teve aí, né, nos últimos anos com a questão neoliberal, né, acho que a gente teve questões históricas, sociais, a gente está com a própria globalização, quer dizer, vários fatores interferindo também na questão da saúde, né, e a gente teve, essas últimas gestões têm priorizado a terceirização, né, então a gente não tem mais concurso público, né. O último que a gente teve, o grande concurso, que também nem arrecadou tanta gente assim, mas nas áreas de físio, fono, TO, sem ser para vigilância, foi em 2014. Então, 11 anos, mais de 10 anos, né? Teve outros concursos menores para vigilância, mas para o atendimento, né, para as unidades de saúde, então a gente não teve mais, teve esse de 2014. Então, o que está acontecendo hoje, né? Os profissionais já se aposentaram, muitos, né? Ou estão se aposentando, e aí teve esse movimento das OSs, né? OSS, Organizações Sociais de Saúde, de uma forma predominantemente, assim, na verdade, hoje, por exemplo, eu trabalho na região oeste, né? Butantã, Lapa, Pinheiros, é uma região da Prefeitura de São Paulo, e a gente tem, assim, todas as UBS são geridas pelas organizações sociais. A gente tem algumas poucas unidades ainda que são administradas, a gente chama pela administração direta, né, que são os profissionais do serviço público. Então a gente teve uma mudança, está tendo, né, uma mudança muito grande, porque isso que você falava, né, do profissional que tem uma certa estabilidade, que tem um certo enraizamento, né, que conhece aquela região, aquela população, hoje a gente não tem mais isso. A gente tem profissionais de passagem, né? Se tem uma oportunidade de um outro lugar, de uma outra OS que pague melhor, ele vai ficar um pouquinho, ele vai para outra, né? Acaba saindo um pouco desse olhar público e migrando um pouco para o olhar privado, né? Como que eu faço essa administração? A administração já não é mais pública, né? É uma administração privada, então é a oferta, né? Quem está ofertando mais, eu vou para aquele lugar, porque, né, aí o profissional que tem as suas escolhas pessoais, né, tem que pagar as contas e põe tudo isso na ponta do lápis e acaba tomando essas decisões, né? Então acaba sendo um movimento também, de novo, né? Um movimento político, né? Do quanto o governo está olhando, né, para a saúde, o quanto está investindo e e de que forma isso está sendo construído, né? Mas voltando um pouquinho, você teve toda essa passagem, né, dentro do SUS, mas onde foi que quando começou
a sua ida para a academia? Foi uma relação paralela, né? Enquanto você estava ganhando essa experiência, né, prática dentro, né, da UBS, né, nos postos e fazendo e construindo, quando foi que você começou a se abrir também para academia, né, que você falou que já desde a graduação tinha, né, esse interesse em estudar, em fazer publicações, né, um dos professores te chamou para participar, né, de forma coletiva, mas quando foi que você também foi fazendo essa vida dupla também na academia? Então, quando entrou o PAS, né? Quando entrou o PAS, que eu tive que me afastar, a gente ficou lá num projeto, primeiro fiquei num projeto de AIDS, HIV, e depois fui por um projeto de reabilitação, mas assim, a gente não podia atender, né? Eu não podia voltar para minha UBS mais, né? Eu adorava, era minha UBS, era no Vila Borges, que eu amo até hoje. Então, e aí teve um movimento de 8 profissionais da prefeitura poderem ir para a USP para prestar serviço na USP sem perder, a gente conseguiu fazer a transferência sem perder o lugar na prefeitura. Tipo assim, fomos emprestados para a USP. E aí eu fui para o curso de TO, eu e mais 7, né? Fomos em 8. E foi muito legal para participar de projetos de assistência, né? Em alguns lugares que eles tinham, e ao mesmo tempo começar a me aproximar nessa questão da docência, né? Para mim foi muito interessante, apesar de um pouco difícil por umas questões de relacionamento com alguns professores, enfim, não foi árduo, não foi muito simples, mas foi. Aí eu falei, acho que eu tenho que prestar o mestrado, né? Acho que está na hora, acho que. E eu já tinha essa questão, e foi muito bonito, porque a gente, quando entrou o PAS, e aí a gente meio que chorava, né? Ficava resmungando, né? Tipo, perdemos o nosso, e perdemos o nosso lugar de trabalho, perdemos o nosso projeto. A gente falou, até quando? E vários profissionais, né? Até quando a gente vai ficar choraminguando, assim, né? Tipo, né? Ficamos assim meio que pensando, falou, vamos fazer disso alguma coisa. E aí tivemos a oportunidade belíssima, né, de encontrar com uma professora da USP, um núcleo de professores da PUC, todos ligados à saúde mental, que falaram assim, vamos, quem sabe, escrever as nossas experiências, né? Para não deixar, sabe, só ficar na queixa, né, nessa coisa, né, triste, né, da coisa do objeto perdido. Vamos fazer disso alguma coisa, né? E aí foi bonito porque a gente resolveu fazer uma oficina coletiva de escrita. Foi muito legal. E aí a gente, na verdade, começou com eram os hospitais dias que viraram os CAPs. Naquela época era um hospital dia ainda, né? Ainda não tinham se transformado em CAPs. E os centros de convivência e cooperativa, que eles começaram esse movimento e a gente ficou sabendo, né? E aí e eu trabalhava em UBS e a gente tinha uma experiência muito legal de saúde mental, né? Na UBS, tanto no São Jorge quanto no Vila Borges. E tinha uma equipe muito potente, né? E aí a gente perguntou, a gente tem uma experiência em UBS, a gente pode contribuir e escrever sobre essa experiência também, apesar de não ser nem CAPS, nem CEP e tal. E aí falaram, claro, né? E aí a gente entrou e fomos participando das reuniões, e fomos tentando escrever um pouco, e cada um dava um pouco pro outro. Sabe, assim, foi uma coisa muito linda, junto com os professores que tinham experiência. Resultou um livro muito lindo, né? Que chama Trajetórias da Saúde Mental em São Paulo, 1989 e 1996, acho que é alguma coisa assim, né? Da rede, né? Experiência, tecendo a rede. Trajetórias da Saúde Mental em São Paulo, depois eu te mostro o livro. Que foram várias experiências, então, escritas de várias equipes, de todos os lugares da cidade, com textos muito legais, falando sobre a experiência, né? Que era um jeito de não morrer a experiência, né? Como você faz para que você sempre relembre da história, não deixar ela morrer, né? Os museus estão aí para isso, né? Para que a gente recorde sempre, né?
a história, os movimentos, né? Na Europa é muito maior porque acaba tendo a questão histórica, né, de guerras, e aí lá também é muito forte isso, né, como você não deixa uma história morrer, né, é deixar isso em pé. Monumentos são para isso, né, porque a gente relembra a história e que ou você não repita aquela história, né, ou que você sempre lembre como que aconteceu e o quão valioso isso foi, né. Então, eu acho que é isso que você traz, né? É um pós-ditadura, né? Como é que a saúde no Brasil não tinha, né? Existia alguma coisa documentada, assim? Ou foi a primeira vez que estavam documentando? Não, Ou já tinha tinha? muita coisa escrita, né? Acho que tem pessoas maravilhosas, estudiosos do tema da saúde coletiva, o Gastão Wagner, em Campinas. Tem várias experiências muito lindas, né? Em relação à saúde coletiva. Mas a gente teve essa coisa, acho que muito carnal, sabe? A gente falou, não vamos ficar só velando o morto. Chega de velar o morto, né? Vamos fazer, e acho que é isso que você está falando, a memória, como a gente preserva a memória, que a gente não pode esquecer isso, que é assim, é muito fácil esquecer. A gente está vivendo isso no Brasil, né? É muito fácil a gente apagar. Né? Acho que é coisa da ditadura, do filme Ainda Estou Aqui, né? É muito fácil a gente perder e não tem mais visibilidade, né? Então acho que é muito importante a gente registrar de algum jeito, seja pela arte, seja pela literatura, registrar que aquilo existiu, que aquilo é possível, ou que aquilo foi possível, né? Para ajudar, inclusive, a entender o que a gente quer para frente, né? Então eu acho que foi um movimento super bonito. O nosso texto, né? Eu escrevi junto com com uma psiquiatra a gente trabalhava juntos. Foi muito legal, porque a gente pôde contar a experiência. A gente contou 2 casos de sucesso que a gente teve, para falar da nossa rede, o que a gente montou, né? Que do período que a gente fez aquele trabalho, a gente trabalhava com pessoas muito graves, né? E a gente conseguiu, durante todo o tempo, não ter nenhuma internação psiquiátrica da nossa região, que era grande, ali do Butantã, por todo aquele tempo. Então, isso foi assim. A gente percebe que se a gente investe, né, se a gente tem equipes com formação, com competência técnica, a gente pode evitar agravos, né? A gente consegue cuidar das pessoas de um jeito importante, que tenha resultados importantes, que melhore a vida das pessoas, né? Então a gente queria contar, e foi muito legal essa narrativa. E foi muito bonito assim, o trabalho coletivo mesmo, né? Porque acho que é isso, tudo que é coletivo é mais rico, é mais difícil, eu acho, né? Mas é muito mais bacana. Então, eu acho que teve isso, e nessa ocasião, essa professora, eu tive contato, que era da USP, a professora Marinesa Assunção Fernandes, eu me encantei com ela. Em primeiro lugar, porque ela trabalhava com a teoria do Pichon Rivière, que era eu já tinha afinidade. E aí o jeito dela falar, eu falei, ai meu Deus, eu quero fazer mestrado com ela. Aí marquei uma entrevista com ela. Ela falou assim: olha, sim, claro, você pode prestar, mas eu já vou te falar que eu tenho minhas vagas praticamente garantidas com outros alunos que eu estou já meio que tentando acompanhar, só falta eles entrarem para eu continuar acompanhando. Eu falei, eu vou tentar, né? Não custa nada. Aí me preparei, estudei, aí prestei, aí eu assim, acho que deu uma zebra e eu entrei. Não com ela, lógico, porque ela estava lá com as vagas ocupadas, então eu fiquei com o professor Paulo uma época, até que ela pudesse liberar alguns alunos, alguém que já que ia defender, né, o mestrado ou o doutorado, e aí eu depois passei para ela, né? E aí eu quis estudar mesmo a questão dos grupos, da reabilitação, pelo olhar da TO, que foi essa pesquisa que eu fiz, e que foi maravilhoso, né? Aí eu pude aprofundar, eu usei a questão da teoria pichoniana, né, junto com os meus conhecimentos da TO, da saúde mental, da reabilitação, e acompanhei um grupo, eu fiz assim uma pesquisa qualitativa, né, um processo grupal durante 9 meses, era um grupo heterogêneo para o que o grupo foi interferindo, né, no processo terapêutico de cada um. Foi muito bonito o trabalho, né, eu gostei muito, e foi uma experiência incrível, né? Tanto da formação, porque a gente tem aulas maravilhosas, as aulas da pós são incríveis, né? Eu fiz a pós na USP mesmo, então tive acesso a outros professores e outros conhecimentos incríveis e outros colegas também, né? Então, e aí foi que eu já estava começando a dar algumas aulas,
Aí tinham me chamado já para... Isso foi muito legal, eu fui dar aula em Sorocaba, né, na Uniso, na Universidade de Sorocaba, eu ainda estava fazendo mestrado, e aí tinha um grupo de TOs, estava um curso grande, né, estava sendo super investido lá, e eu tive, assim, a grata oportunidade, né, de ir para lá, então foi muito legal, né, eu dei aula alguns anos lá, e depois aí eu consegui defender, né, o mestrado, e aí aqui em São Paulo já a gente tinha São Camilo, né, o Centro Universitário São Camilo, que já estava com o campus tanto em Ipiranga, e depois abriu o campus da Pompeia. E aí estavam precisando de mais professores. Aí eu falei, puxa, do lado da minha casa eles me convidaram, né, e foi muito legal isso. Aí eu vim dar aula na São Camilo, né, e fiquei muitos anos, né, fiquei 15 anos só na São Camilo. Fora os outros lá, né, que eu tava. Então foi muito legal, porque aí eu fui meio que sempre, eu acho que assim, a prefeitura me deu muita prática clínica, né, porque acho que as minhas aulas eram legais, acho que os alunos sempre falam, porque eu tinha muita experiência clínica, né, então eu tinha muitos pacientes que eu atendi todo o tempo, tanto bebês, crianças, adultos, idosos, saúde mental, reabilitação, porque a atenção básica você acaba tendo uma visão muito generalista, né, então eu não tenho uma especialidade muito, né, assim, não tenho essa coisa do especialista, por exemplo, terapia de mão, que é uma coisa que as TOs fazem, né, isso eu não tenho, né, nessa técnica e métodos, mas a especialidade eram os grupos, né, então eu conseguia fazer da prática clínica, né, acho que essa visão, assim, de ter vários sujeitos que tinham várias questões, fossem elas de reabilitação física, ou da questão de um transtorno psíquico, ou de uma questão outra, né, social, enfim. Então, eu tinha muita gente, né, tinha atendido já muita gente, né, e quando eu fui trabalhar no SECO, né, depois depois do retorno lá da Marta, né? Enfim, eu fui trabalhar no Centro de Convivência Cooperativa do Parque do Ibirapuera, que é essa experiência que você tinha falado, né? O SECO é um equipamento que foi também gestado e criado na gestão da Luiz Irundina, mas que também ao longo do tempo agora estão bem minimizados, com equipes muito reduzidas, né? Mas na época ele era um lugar muito potente, né? Na época que eu fui para lá. E trabalhei 10 anos, né, no SECO Ibirapuera, e que tem a proposta de estar em um parque, né, porque a proposta é fazer o encontro de pessoas que têm algum tipo de limitação, algum tipo de necessidade, vamos dizer assim, de saúde, alguma vulnerabilidade, pessoas encaminhadas do serviço de saúde, junto com pessoas que são usuárias do parque, que a princípio não tem nenhuma, né, problemática, vamos dizer, entre aspas, né. Então esse encontro, né, entre populações vulneráveis com população geral foi muito legal para trabalhar preconceito, né, estereótipos, estigmas, inclusão, exclusão. Então os grupos, né, são um caldeirão dessas questões, né, porque os grupos colocam, são heterogêneos, exatamente, colocam essas coisas em contato, né? Lidar com a imprevisibilidade, né, porque tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Desde ter um surto, né, de entrar numa crise, Sim. E como lidar com aquilo de forma coletiva, né? Desde, não, você pegou, se tá, por exemplo, numa pintura, né? Numa atividade de pintura, não, eu quero amarelo. Não quero dividir com o meu colega. Como é que você lida com isso, né? Como uma pessoa que não tem, às vezes, o cognitivo para entender que você tem que dividir, né? Porque estamos num exercício coletivo. Como é que lida? Porque isso tudo é imprevisível, né? Sim. E faz parte das relações humanas, né? E isso aparece, porque é nas relações que as questões emocionais, né? Que as questões aparecem, né? As suas questões subjetivas, né? No contato com o outro. É no grupo que isso, na verdade, ganha singularidade, ganha materialidade, né? Na comunicação, nos vínculos, nas trocas, nas identificações, né? O grupo é um lugar potencial para isso, né? E da cura, né? E para trabalhar, exatamente, terapeuticamente, né?
de forma que todos saem transformados, né? Eu lembro que tinha agora estou falando, vou lembrando, né? Uma senhora assim da classe média alta ali, moradora da região lá do parque, né? Que ela falou assim, eu via, a gente fazia uma oficina de mosaico, né? A gente fazia, no SECO a gente faz oficinas tanto de algumas coisas artesanais, artísticas, quanto práticas corporais, né? Além de outras culturais e tal. Essa era uma oficina de mosaico, então a gente fazia mosaico, aprendi a fazer mosaico. E aí ela falou assim, eu vim aprender mosaico, saí aprendendo muito mais, né? Porque eu não conhecia, né? Não imaginava que, por exemplo, esse rapaz que tem tanta limitação física faz um mosaico muito melhor que eu, né? Então, assim, era bonito, assim, poder colocar isso em enfrentamento, né? Sim. As pessoas se darem conta das suas próprias questões internas, às vezes as pessoas não imaginam que tem preconceitos e eles aparecem, né? Então, eu acho que o encontro, né, é muito rico nesse sentido, desde que a gente tenha abertura para esse trabalho interno e coletivo, né? Sim. E não excludente, né? Exatamente. É a inclusão na sua prática, né? Na prática, a gente queria mesmo, não queria fazer. Acho que o SECO é pena que esteja nesse momento tão minimizado, né? Com as equipes minimizadas. Parece que agora vão ter um incentivo, vão chegar oficineiros, mas de qualquer forma eu acho que é um equipamento pensado assim de uma forma maravilhosa, né? Porque ele não é exatamente só da saúde, então ele tem uma questão cultural muito grande. Eu fazia um trabalho com os museus, né? Eu fiz um trabalho lindo, eu e outros, né, colegas da equipe. A gente fazia um trabalho pelos museus da cidade, os museus do parque, os museus da cidade, como forma de inclusão, né? Como, né, as pessoas terem acesso, né? Muitas pessoas orientavam, eu nunca entrei no museu antes, né? Pessoas. Então, assim, é muito legal poder proporcionar isso, Sim. né? E poder a pessoa depois ter autonomia para poder fazer isso na sua vida, porque é isso, a transformação só acontece se ela consegue o máximo de autonomia possível, que não precisa mais de nós, né? Que é isso que a gente quer, né? Que ela possa ir sozinha na vida, né? Os instrumentos e os recursos que ela puder desenvolver, né? Sim. Então eu acho que né, esses foram 10 anos ali, e depois eu fui para a gestão, né? Na verdade, na gestão do Haddad, né? Eu tive a oportunidade, aí fui convidada para ir para um cargo de gestão que eu queria muito, porque eu achava que eu queria ter mais aprendizado, né? Aí eu saí da assistência, então, né? Então eu fui para lá em 2013, tá fazendo 12 anos, né? 12 anos que eu tô na gestão, e foi numa época muito legal, que foi 2013, né? No final de 2012, o SUS foi a primeira vez, né, que a gente teve a implantação da rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência. Pela primeira vez na história do Brasil, a gente teve um projeto, né, um plano público, né, de atendimento à população com deficiência. Então a gente tem muitos anos de atraso, né? Então sempre assim, na história do Brasil, a gente teve o atendimento das pessoas com deficiência mais em instituições ou de caridade, né, ou instituições filantrópicas, né? E a gente não tinha uma política pública que pudesse oferecer, com raras exceções, né, teve alguns ambulatórios, mas não uma política pública nacional, que tem a ver, na verdade, com o Plano Viver Sem Limite, que é um projeto muito bacana do governo Lula lá de trás, né, que juntou vários ministérios, trabalho, saúde, economia, né, muitos ministérios, para pensar que a pessoa com deficiência, para pensar em inclusão de uma forma mais efetiva, né. O projeto Viver Sem Limite já está na sua segunda edição, ele já foi revisado, foi feito agora, né. Então, e aí se pensou em implantar a rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência. Em 3 vertentes, né? O SUS tem sempre regionalizado e hierarquizado. Então, a gente tem a atenção básica, né? A atenção primária, a especialidade e o nível hospitalar, que tem que trabalhar em rede, que tem que trabalhar juntos, né? Então, e a minha missão foi essa, tentar implantar, ser a interlocutora, né? Que pudesse ajudar a implantar na rede aqui da região oeste, que são esses 3 bairros, Butantã, Lapa, Pinheiros, né? Que a gente tem 1 milhão de habitantes aqui nesse pedaço,
Então, implantar a rede, né? Então, implantar centros de reabilitação. Então, a gente montou 2 centros de reabilitação, o Serlap e o Ser Butantan, mas a gente só conseguiu até agora a aprovação do Ministério da Saúde, a habilitação que a gente chama, de um deles, que é o Ser da Lapa. O Ser do Butantan é um equipamento da direta, está com equipe reduzida, não tem um local apropriado, então essa é uma outra luta, né? Mas aí eu estou na gestão, né, nesses últimos anos, acompanhando essa rede, já acompanhei outras, tem um programa muito bacana também, que chama de instalação de equipes da EMAD, que é equipes multiprofissionais de atendimento domiciliar, que são equipes de atendimento domiciliar para egressos de hospital, né? Então é um projeto lindo que eu adoro, né? Acompanhei um pouco esse projeto durante alguns anos e outras coisas que eu faço, né? A gente tem uma questão da educação continuada, né? Que para os nossos profissionais, a gente tem que fazer fóruns entre os profissionais, então o meu lugar na gestão também foi um aprendizado, né? Eu sempre gostei de planejamento, de organização, então eu acho que eu me descobri também, né, nesse outro lugar, apesar de que às vezes eu sinto falta da clínica, né? Eu gosto muito, né, do atendimento, eu gosto muito. Mas aí, o que me vem assim, e aí veja se eu estou errada nas minhas percepções, mas é como se você estivesse devolvendo um pouco aquilo que você teve no início da sua trajetória profissional e galgando para que isso não se perca também, né? A parte de formação continuada, de trazer toda essa sua experiência, que não é pouca, é muita experiência, fazer com que esses profissionais também sejam apoiados, né? Eu acho que é sempre uma troca, né? Por mais que você, né, falou assim, eu senti a necessidade de ir mais para a gestão, mas ainda continua um campo exploratório também de articulação, porque daí você sai um pouco da execução, né? E vai mais para a estratégia, né? De como você consegue implantar os programas. E aí, para quem nos ouve, não é igual um sistema de instituição privada. Você tem que passar por outras, né? São várias instâncias, né? Criar um projeto, e aí do projeto ir para um... E aí, você me corrige se eu estiver errada, tá? Nesse meu pensamento, porque eu não tenho experiência na parte pública, tá? Mas tem que ter uma aprovação interna, aí tem que ir para a Câmara, aí tem que ter uma aprovação interna. Isso dentro de uma gestão pública. É assim que funciona? Não necessariamente ir para a Câmara, né? Mas a gente tem, por exemplo, eu tenho que fazer compra pública, né? Então eu tenho que, no campo da reabilitação, eu tenho que comprar materiais de consumo para os profissionais poderem usar. Por exemplo, faixa elástica, né? Eletrodos de fisioterapia, TO, né? Fono que usam. Então, isso eu, tecnicamente, tenho que falar eu tenho que fazer o descritivo, eu tenho que descobrir qual é o descritivo exato do que eles usam, eu tenho que fazer um quantitativo, tenho que fazer uma estimativa de quais as unidades que tem, quantos profissionais tem para aquele ano, quantos a gente vai precisar comprar, a gente tem que organizar para que a gente não tenha desperdício. A compra pública é super difícil de fazer, porque tem que pegar 3 preços, porque tem que ir para pregão, e tem pessoa, tem... licitação, e não pode, e você tem que ter o dinheiro exato, e é um dinheiro super bem, que tem que ser bem utilizado. Então eu tenho que justificar por que eu preciso, eu tenho que provar que aquilo é uma necessidade e que aquilo vai ser usado de forma adequada, né? E que vai ser eficaz, né? Então assim, tudo é muito, vamos dizer, e tem uma nova lei de licitações, né? Agora nacional, que a gente tem que também saber. Então, assim, tudo tem que ser muito correto e tem que ser muito transparente. E, assim, são coisas que eu imagino, eu sou uma técnica, né? A gente não tem nem conhecimento jurídico de contabilidade, então eu tive que, assim, a gente tem que fazer com outras pessoas e, ao mesmo tempo, às vezes você não sabe todos os processos porque não necessariamente te ensinaram como fazer isso, né? Sim. Você tem que ir atrás. E aí... E avisar as pessoas, olha, a gente, né, por exemplo, a gente dispensa cadeira de rodas, muletas, aparelhos auditivos, que foi uma grande luta que a gente conseguiu depois de muito tempo, né, porque para a gente poder dispensar pelo SUS, né, na minha região, a gente demorei 8 anos para conseguir, né, a área da auditiva, que era a que eu mais queria. É um equipamento caríssimo, né, então...
a gente precisa, assim, todo esse processo, né, de indicação e de colocação e a compra, isso tem que ser muito bem justificado porque é dinheiro público, né? Então tudo isso é de muita responsabilidade, né? E assim, e eu tenho que acompanhar isso também. Então, na verdade, então tem questões internas, não chega aí para a Câmara isso, vai para a Câmara antes, né? O que é aprovado, o que não é. Mas na própria saúde, na Secretaria da Saúde, a gente tem que prestar contas, né? Então todo mês eu tenho que fazer o levantamento do extrato de quanto cada empresa forneceu para cada, né, para as coisas dos pacientes, cadeiras de rodas, todas as questões da reabilitação física, todas as questões das empresas de saúde auditiva. Então, eu tenho que acompanhar para ver se a gente está fazendo corretamente, enfim. Então, tudo isso assim, eu tive que aprender na raça, assim como as minhas colegas das outras regiões, né? E, ao mesmo tempo, é muita responsabilidade, né? Então, eu percebo, por exemplo, que aqui na gestão, a gente horizontaliza um pouco, a gente atinge muitas pessoas, né? Então, eu não estou mais lá com o meu grupo, com o meu atendimento individual, atendendo um sujeito, né? Eu estou, assim, a gente sabe que aquela ação vai, de certa forma, conseguir chegar, alcançar várias pessoas, né? Na medida que a gente consegue, por exemplo, habilitar o serviço para fornecer aparelho auditivo, eu sei que muitas pessoas que têm deficiência auditiva vão ser beneficiadas, né? Sim. Então isso é muito bacana, mas é muita responsabilidade também, né? Então é um trabalho muito... Eu gosto, tem uma parte que é burocrática que eu não gosto muito, mas eu sei que ela faz parte. Normal. Como qualquer profissão, né? A gente tem coisas que a gente gosta muito e tem coisas que a gente não gosta tanto, mas vamos lá, tem que fazer e, né, tem que resolver. E tem uma coisa meio morosa do serviço público que a gente sabe, né? Que os processos, então, né, uma compra demora até quase, assim, uma média de quase 3 meses para acontecer. Então não é uma coisa ágil, né? Às vezes, então aí uma empresa entra na licitação e fala, não, eu quero impugnar, e aí volta tudo para trás. Então, assim, tem esse movimento, acho que do serviço público também, que ele às vezes não favorece essa coisa da agilidade. Acho que esse era um dos motivos porque as OSs chegaram com esse, vamos dizer, essa expectativa de que as coisas fossem de serem mais rápidas, né? Acho que alguma coisa resolveram, mas algumas não tanto, né? Acho que não foi vamos dizer assim, uma resposta totalmente efetiva, né? Mas, enfim, é o modelo que temos hoje, né? Apesar de eu ser crítica a esse modelo, eu estou nessa gestão, enfim, né? Sim, se adapta ao que tem, né? Na verdade, que tem, né? eu estou hoje ainda, né, nesse lugar, eu tento fazer o melhor possível. Sim. E acho que, falando assim, do que você comentou, né, do meu olhar em relação à clínica, aos grupos, eu acho que assim, a primeira coisa que eu tenho preocupação quando eu cheguei na gestão foi juntar os profissionais, né? Então, naquela época, os profissionais estavam muito, assim, isolados, cada um na sua unidade. Eu falei, vamos grupalizar, né? Que é uma especialidade, né? É uma especialidade. Então, foi muito legal. Fizemos uma reunião, eu lembro como se fosse hoje no Butantã, a gente reuniu 52 profissionais numa primeira reunião. Foi lindo, né? Porque eles não se falavam há muito tempo, estavam cada um lá na sua ilha. E é essa coisa de novo, potencializar as trocas, né? Os saberes, né? Eu faço isso, você faz aquilo, vamos fazer juntos, ou sua experiência deu certo, eu posso tentar aqui na minha unidade. Então, essa coisa do fórum, né, da rede estar junto, de poder discutir, poder conversar, poder discutir casos, isso é super importante, né, no trabalho em rede. E os profissionais têm que estar muito integrados em comunicação, né? Isso acho que foi uma coisa que eu fomentei muito no começo, né? Hoje já é uma coisa mais estabelecida, mas que a gente precisa sempre ficar de olho, então sempre fazer fórum, sempre fazer reuniões, né? Tem as tais das metas que às vezes atrapalham muito as metas, porque acho que é isso que a gente estava falando, né? A saúde infelizmente virou também uma mercadoria, né? Virou uma coisa de mercantil, vamos dizer assim, né? Infelizmente, deveria ser só um serviço, né, de direito da população, como diz o SUS, né, mas acabou virando também um pouco entrou nessa lógica
não estaria isenta na lógica capitalista e de um jeito assim bastante difícil às vezes de lidar, né, com essa questão das metas, né, que são computadas, o número de atendimentos, o número que isso às vezes atravanca, por exemplo, as discussões de caso, a equipe ter tempo de olhar um caso que demande mais atenção, que precise ir fazer o atendimento domiciliar. Isso está previsto, mas às vezes os profissionais ficam um pouco engessados porque tem que atender, né, numa lógica muito mais consumista, muito mais diferente daquilo que a gente preconiza como um atendimento ideal, né? Sim. Mas eu acho que são desafios bem importantes, né? E algumas contradições, né, que a gente vive realmente nesse momento contemporâneo histórico, né, que hoje a gente está, né, colocando todas as coisas em xeque, né, em relação às relações, né, as relações de trabalho precarizadas, sim. Enfim. Acho que nós estamos juntos, né? Sim, sim. E é muito interessante quando você traz, né, a TO como sendo o centralizador, né, das relações ali. É interessante como é a costura, né? Essa sua experiência do coletivo costurando todas as áreas, né? Você com a sua experiência dentro do ambiente de trabalho, do ambiente público, né? Que acredito que é um grande desafio também fazer tudo isso, né? Mas o que você... Quando você olha para trás, assim, você olha tudo isso e toda essa sua experiência, né, que você compartilhou aqui com a gente, o que você tira de lição, assim, de toda essa trajetória dentro da TO, né, e para quem está nos ouvindo? Eu acho que poder fazer as coisas com encantamento, né, assim, isso para mim foi maravilhoso, assim, fez sempre muito sentido, assim, para mim, o meu trabalho. O meu trabalho sempre teve um lugar muito importante na minha vida, né, na minha vida pessoal. Então, e eu me sinto muito realizada, assim, muito realizada, né, eu acho que eu queria ter um papel político, eu acho que, né, o papel que eu escolhi foi esse, né, pela saúde, né. Impossível. Acho que eu acho que eu consegui, assim, dar materialidade mesmo, né? Há um desejo de poder transformar alguma coisa, me transformar, né? E transformar o ambiente que eu tô em relação às coisas que eu imaginava que eu podia fazer, né? Em termos de cuidado em saúde ou cuidado social, né? Vamos dizer assim. Então eu acho que ela foi um instrumento que eu escolhi e eu acho que eu realmente consegui pôr em prática, né? Tanto pela docência, né, acho que ajudar a formar novos profissionais desafiador também, profissionais éticos, responsáveis, né? A ética é uma coisa, para mim, sempre foi, né, muito importante, né? E assim, formar profissionais que hoje eu vejo minhas alunas, encontro com elas no SUS, é maravilhoso, né? Porque eu sempre fui uma defensora, né? Dei saúde pública há muito tempo, então eu falava, gente, eu precisamos de vocês no SUS, né? Então isso foi lindo, porque eu vejo, encontro, hoje são minhas colegas, né? Minhas ex-alunas estão aí por aí espalhadas, né? Então isso é muito bonito ver, assim, com orgulho, né? Essa construção, né? Essa construção. Os frutos, né? Você plantou e são os frutos, né? Interessante. É muito legal isso. Eu acho que é isso, fazer as coisas com paixão, né? Com dedicação, acho que estudando muito, estudando sempre. Porque acho que é quando a coisa... Acho que isso que foi legal no meu mestrado. A coisa estava ruim, né? Tava a coisa do passe. Vamos estudar. Né? Assim, vamos, né? Não vamos... Interessante. É uma dica interessante para quem nos ouve, né? Quando as coisas às vezes não estão boas, o que eu vou fazer? Qual o caminho que eu vou seguir, né? Acho que a gente precisa abrir, né? E abrir é ir atrás, é estudar, é ter acesso a novas coisas, a novos grupos, a novos grupos de discussão. Então, acho que essa coisa do podcast é maravilhosa, porque te abre, né? Assim, você ouve uma experiência, ouve um caminho que às vezes você nem imaginava que pudesse existir. Imagina, pra mim tá sendo... Eu até me emociono, né? Porque a gente tá chegando no final do podcast. E aí, eu te ouvindo, é muito bonito ouvir uma pessoa que gosta tanto da profissão, sabe? Que leva tão a sério, tão afinco. E é isso, assim, eu criei o podcast
para ouvir as pessoas, né? E é muito bonito isso, você ouvir uma pessoa que sente tanto orgulho e que tem uma história tão linda quanto a sua, sabe? É muito bonito mesmo, assim, eu fico muito feliz, assim, emocionada, porque trazer mulheres que a gente, imagina, se vê no café, né? Almoço de domingo, às vezes, vamos sair para almoçar, vamos sair para fazer alguma coisa, mas que não sabe a história, né? De fato. A gente tem uma outra versão, né? Eu tenho a versão da Marisa, que é totalmente diferente da Marisa profissional, né? E ouvir a sua história é muito bonito e eu me sinto muito privilegiada, assim. Não só pela sua história, mas de todas as outras que passaram aqui, que são, né? Comecei com a minha mãe, né? Foi a primeira que eu fiz. Então, ouvir você, né, com toda a sua experiência política do nosso país, tão significativa, tão visceral, né? Tipo, você passou por tantas coisas e é muito bonito olhar isso dentro da profissão, que principalmente para nós, que é um ato político, continuar trabalhando, né, no Brasil, né, nas circunstâncias que temos, com desigualdade salarial, com muitas coisas, com muitos preconceitos ainda, mesmo em 2025, né? E como que a gente faz tudo isso? Então, é muito bom ouvir, né? É isso, né? Essa a minha intenção aqui. É ouvir também. E fazer com que isso seja também um processo de cura coletiva, né? Que eu acho que é um pouco o que você traz. É muito bom. Que bom, Carol. Fico feliz também. E me emociona, né? Porque é isso, quando a gente. Acho que é uma coisa que a TO e todas as profissões que têm esse viés terapêutico, tem muita coisa por trás, né? E é muito bonito a gente saber o que está por trás, né? Da história de vida das pessoas. E relevar isso, e também dar nome, dar. Singularidade, né, dar contexto, forma, né, ou pela poesia, ou pela arte, ou acho que a expressão, né, da história de vida é muito importante, a biografia das pessoas, e para até pensar o vir a ser, né, o que vem para frente, qual é o projeto, o sonho, né, porque acho que isso é o mais bonito, assim, da vida, poder se transformar e transformar o entorno, né, é para isso que estamos aqui, né? E se ajudar, né? Tá junto, porque tudo é coletivo, né? Não tem nada que seja assim individual, né? A gente vive num mundo que está cada vez mais se individualizando, né? A gente estava falando isso um pouco antes, mas se individualizando, né? Nessa coisa muito com a internet e como as relações estão, né? Fala-se muito das relações líquidas, né? Como que a gente não cria raízes, né? E o coletivo, ele vem numa forma de resistência também, né? De falar assim, nossa, vamos nos unir aqui, porque... Coletivo, alegria, né? Porque é isso, a gente fica com medo, porque é violência, e não, e a gente tem que ser resistência, a gente tem que sair, a gente tem que passear, a gente tem que ir para os lugares, a gente tem que, né? Acho que a gente tem que enfrentar isso de um jeito muito, assim, corporal, né? Porque é o jeito da gente enfrentar, né? Essa coisa da ultradireita que está chegando, né, que está muito forte, né, desses valores do machismo, né, acho que são tantas as forças, né, que tentam aniquilar as existências, que acho que a gente tem que... Quais são os instrumentos que a gente tem, né? Os vínculos, né, o coletivo, estar junto, a alegria, fazer coisas juntos, expressar, produzir, criar, né, arte. Eu acho que isso são os nossos instrumentos, nossos recursos são esses, né? E acho que a TO me deu essa possibilidade, né? Assim como pela atividade que a gente faz as coisas, né? E materializa pela atividade. Então, eu acho que eu acabei usando isso também, né? No meu trabalho, no meu ofício, né? No meu fazer. E acho que é um pouco isso que eu transmito para as pessoas, que eu tento, né, no dia a dia de trabalho, é assim que vamos, né? É assim que podemos, né? E quais as dicas que você deixa para quem quer fazer TO hoje, ou que está buscando, ou numa fase de... ou está numa fase de migração de carreira e está refletindo, né, sobre a vida, ou que está na fase de pré-vestibular,
né, e que está olhando para os cursos, as opções de curso, quais são as dicas que você deixa para esse pessoal que está olhando para a TO? Olha, hoje acho que a gente tem um momento que o mercado está muito favorável à profissão de terapeuta ocupacional. Por quê? A gente tem aí o fenômeno dos transtornos dos espectro autistas, né, que tá assim, super exacerbado, né, no mundo inteiro, e no Brasil não seria diferente. Então a gente tem um déficit de profissionais TOs muito grande, né, lá na região oeste a gente tem vários postos vagos de TO, inclusive que alguns foram até mudados, tiraram TO para colocar outros profissionais, porque não estavam conseguindo contratar TO, que é um absurdo isso, né? Todos os meus ex-alunos têm 1 ou 2 trabalhos, né? Enfim, quer dizer, o mercado está muito bom, né? Para o terapeuta ocupacional, porque a gente teve, infelizmente, o fechamento de algumas faculdades, a São Camilo foi uma que fechou, né? Então a gente tem poucas opções hoje em São Paulo, mas eu acho que assim, o mercado e o trabalho é muito interessante, né? Eu acho que é uma profissão que, além de ter essa possibilidade de um mercado favorável, né? Um mercado de trabalho favorável, com uma colocação assim praticamente imediata, né? A gente tem essa coisa da visão de mundo, que eu acho que como ela tem muita coisa da saúde, né, das ciências biológicas, mas também tem muita coisa das ciências humanas, desse campo mais cultural, sociológico. Eu acho que é uma formação muito ampliada, muito bacana, né? E é claro que você vai escolher um caminho, né? Você vai se aprofundar numa questão, mas eu acho que ela dá essa chance, sabe? Né, das práticas corporais, assim, dá essa chance de poder ver para onde você vai, né? Então, eu acho que é uma profissão que também te forma muito, né? Como pessoa, na humanização, né? Então, eu não sei, eu gosto muito, né? Desse caminho. E trabalhar em equipe, né? Porque eu acho que eu acho que é muito rico, né? Mesmo que você vá ter um consultório, você vai ter que conversar com outros profissionais, né? Então, eu acho que é uma profissão muito, muito interessante. E que, além da saúde, possibilita outras. Olha, hoje a gente tem muitos TOs que são gerentes de equipes, né, gerentes de unidades, né, para vários. Isso não é à toa, né, porque eu acho que a formação também leva a ocupar outros cargos, ter uma visão bem ampliada, poder agregar equipe, projetos, né. Então eu acho que tem aí uma profissão muito interessante, né? Acho que vale a pena conhecer, acho que vale a pena ir em algumas unidades de saúde, se tiver vontade, fazer entrevistas com profissionais, né? Pede lá licença, ver como é que faz para chegar, né? Pode marcar, porque eu acho que, e mesmo em outras áreas, né? Na área da assistência social, a gente tem várias possibilidades, né? E a área da docência, né? Que é uma área maravilhosa também, né? Então, eu acho que é um campo, assim, ainda há muito que se fazer, se produzir, se escrever, né? Então, eu acho que é um campo fértil, né? De produção, de conhecimento e de práticas, né? Interessante. Ainda mais agora também, né? A gente fala bastante em saúde mental, né? Sim. Com tantas dificuldades, né? E aí, uma realidade, né? Aí também, para quem nos ouve, um pouco mais... A gente fala muito da sobrecarga, né? O Brasil é um dos países que mais trabalha, né? Não tem uma vida equilibrada, né? Com o trânsito, com a correria, com a pressão, né? Que muitas empresas acabam colocando. Como é que lida, né? Com tudo isso? Acaba sendo a área da saúde em si, né? Acaba sendo uma grande janela, né, para os novos profissionais ou pessoas que queiram migrar de profissão a longo prazo, né, com a internet também e a forma como a gente lida com tudo isso e as nossas relações, né? Sim. Como que lida com tudo isso, né? E aí a área da saúde a longo prazo de fato, né, vem para preencher um pouco essa lacuna ou minimizar um pouco, né, fazer com que as pessoas, né, com que a gente saiba lidar com as nossas emoções, né, e aí tanto, né, TO, a fono, todas, né, um trabalho em conjunto porque daí quando a gente fala dessas profissões, a gente também fala muito para pessoas que precisam de fato, né? Sim. Mas também são profissionais que
podem abranger outras camadas da sociedade, né? Para se ampliar não só né, não sei nem se é a expressão correta, mas a comunidade, né, as pessoas que têm deficiência, mas ampliar isso mais de uma maneira geral para a sociedade, né? Eu ia até te falar que, assim, uma coisa que eu acho que é bem importante para quem, né, que quiser conhecer um pouco mais, hoje a gente tem uma população idosa cada vez mais crescente, né, mundialmente e no Brasil principalmente. As pessoas estão vivendo mais e às vezes com mais agravos. Então são pessoas que podem apresentar limitações, sejam elas físicas, cognitivas, né, psíquicas, e a gente precisa ter gente para poder trabalhar com isso, com adaptações. Então, o TO sabe muito fazer adaptações para o cotidiano, para uma pessoa, por exemplo, que teve um AVC, né, um acidente vascular cerebral, que vai ficar, às vezes, com alguma limitação, seja ela cognitiva. Então, assim, a TO sabe prescrever cadeira de rodas, né? A TO sabe fazer uma adaptação de membro superior, sabe fazer uma órtese, né? A TO sabe fazer trabalhos com memória, com cognitivo, junto com outros profissionais, claro, mas tem uma expertise muito importante, técnica específica, para ajudar a conseguir o máximo de independência e autonomia das pessoas, que é isso que a gente quer, né? A TO sabe, por exemplo, da saúde mental, com casos de depressão, sabe pensar em atividades que favoreçam, né, o trabalho com essas questões, com o encontro, com o outro, com a tristeza, né, incluir novos vínculos, novas relações. Então a TO tem essa instrumentalização, né? E essa população idosa vai precisar muito, né? Vai precisar muito desse trabalho, né? Junto com o fono, com o psico, com o físio, mas a TO é uma figura muito importante, né? Para pensar adaptações em casa, né? Para pessoas que às vezes têm limitações, para pensar acessibilidade, que é uma questão muito importante hoje, né? Muito atual, né? Em todos os lugares, os espaços sociais, para pensar os espaços sociais de forma mais inclusiva, né? A TO sabe muito disso, né? Então eu acho que é um profissional que pode muito contribuir para o desafio do nosso tempo, né? Do contemporâneo, com todas essas questões, né? Que bom. Olha, a gente já está chegando ao fim. E geralmente no final eu peço para que os convidados e as convidadas, né, nessa primeira temporada foram só mulheres, deixem dicas. Então são 3 dicas: uma dica de livro, uma dica de música, e se você consome ou não, uma pessoa nas redes sociais porque hoje, né, com muita digitalização, a forma como a gente consome é muito importante, né? E o que a gente consome. Então, acho que são 3 dicas aí que... Nossa, é difícil. Assim, de pronto, peraí, deixa eu pensar. Uma dica de livro. Ai, tantos livros legais. Qualquer um, não precisa ser necessariamente voltado a TO, né? Pode ser aí mais abrangente, que você acha que as pessoas vão gostar de ler. Olha, eu vou falar de um clássico. Vou falar o que me veio na cabeça agora. Não sei pensar muito. Porque eu acho que os clássicos, eles são interessantes, né? Pra gente reler e ver. A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Nunca ouvi. Thomas Mann, maravilhoso. Na verdade, é um livro denso, grande, mas é tão bonito. O que vai acontecendo com o personagem principal. É muito bonito. É muito interessante, acho que vale a pena ler. Uma música de Vivaldi, As 4 Estações, pronto, As 4 Estações de Vivaldi. E adoro MPB também, ó, adoro, mas Marisa Monte, Caetano, Gil, amo, mas ficamos com As 4 Estações do Vivaldi. Agora, das redes sociais, eu sou pouco das redes sociais, eu sou muito, viu? Mas eu sigo algumas coisas. Eu sigo muito MST. O MST, eu gosto muito desse movimento, né? Eu acho um movimento muito interessante. Acompanho bastante em vários grupos em Minas, no Paraná.
as feiras agroecológicas que eles fazem aqui, né? Eu gosto muito dessa coisa orgânica, né? Das feiras orgânicas, né? Da produção Do coletivo. e do cultivo sustentável. Então eu gosto muito do MST. Acho bárbaro. Eles têm uma escola de educação. Eu acho lindo esse movimento. Lindo. Acho bem bacana. Eu sigo muitas coisas assim políticas, e de arte. Gosto muito de acompanhar coisas de arte, de produções independentes, do que está acontecendo, sabe? Acho que também porque a Sophie, né, minha filha, faz um mestrado em História da Arte, então eu tenho visto muita coisa com ela, então fico instigada, vou aprendendo, vou entrando em contato com instalações, a coisa da arte contemporânea, né? Mas eu sempre gostei muito porque eu sempre fui muito em museus, né? Então isso sempre teve muito forte para mim. Então, acho que é isso, né? Obrigada. Obrigada a você, querida. Falei muito, né, Carol? Não, Falei muito. não, falou excelente, foi ótimo.